Fala galera, sejam todos muito bem-vindos. Na aula de hoje a gente vai entender um pouquinho mais os conceitos básicos de algoritmo. Então bora lá para a aula? Bom galera, então vamos entender um pouquinho mais o que seriam os algoritmos, tá? Então aqui eu tenho um mapa mental, gente, um resumão de todos os conteúdos, todos os conceitos que a gente vai ver na aula de hoje, certo? Então nós vamos começar entrando um pouquinho falando sobre o que seria entrada, processamento e saída. Depois eu vou explicar brevemente a diferença entre hardware e software, entre bit e byte, os tipos de dados que o computador consegue trabalhar, editores de código, sistemas operacionais, o que é de fato um algoritmo e o conceito de linguagem de programação. Então, bora lá! Um conceito muito importante que a gente precisa entender logo de cara, gente, é que todos os algoritmos, todo o processamento do computador, ele se baseia nessas três etapas: entrada, processamento e saída. A entrada a gente pode considerar tudo que é, digamos, fornecido para que o meu algoritmo, para que o meu programa, ele possa ser executado. O processamento é o que ele faz com essa informação de entrada, certo? Normalmente a gente tem uma entrada, a gente processa ela, a gente transforma ela em alguma outra coisa e isso gera uma saída. Saída seria exatamente o resultado final do meu programa. Todos os programas eles trabalham com esses conceitos, tá certo? E o que é que pode ser a entrada? A entrada pode ser desde ao que vocês digitam no teclado, ao que vocês clicam na tela, ao que vocês tocam na tela, isso pode ser considerado uma entrada, né? O processamento seria exatamente, olha, eu cliquei nesse botão, quando eu clicar nesse botão, alguma ação vai acontecer, por exemplo, tirar uma foto. Então, o aplicativo de câmera, por exemplo, ele precisa da nossa entrada, ou seja, ele fica ali mostrando, né, a imagem que ele está capturando pelo sensor, né, pela câmera, fica ali mostrando para a gente. Quando a gente aperta no botão de captura, ele vai guardar aquela informação, né? Ele vai olhar o que é que tem no sensor e vai guardar, por exemplo, no HD, né, no nosso cartão de memória, enfim, tá? Isso seria a saída, tá? Então, todos os programas se lembrem sempre desse conceito, tá? Eles trabalham utilizando isso. Entrada, realiza um processamento, gera uma saída, tá certo? Muitas vezes a saída de um programa ele pode ser a entrada para outro programa, também isso é muito comum, tá certo? Então, quando a gente fala de programa, a gente está falando desde pequenos utilitários a programas complexos, grandes, que dependem de vários outros programas, microprogramas, para poderem funcionar. E todos eles sempre nessa ideia: entrada, processamento e saída. Bom, outro conceito muito importante da gente dominar é o de hardware versus software, né? Então, o que seria o hardware, né? A gente costuma brincar que o hardware é o que a gente bate, né? Então, normalmente, quando a gente está zangado ali com o computador ou com o nosso celular, né? A gente joga ele na parede, não recomendo ninguém fazer isso, tá? Isso é o hardware, tá? É a parte física, são os componentes eletrônicos físicos que fazem esse dispositivo computacional, tá certo? Então vamos pensar sempre assim: hardware é o que é físico, é o que é palpável, que a gente consegue pegar, tá certo? É o que a gente consegue manusear, propriamente dito, tá certo? E aqui eu trouxe um exemplo do hardware, são imagens de um processador, tá certo? Então, se a gente for ver um processador, o jeito como eles são organizados, são vários, digamos, né, vários componentezinhos eletrônicos que parece até com a ideia de uma cidade, né? A gente tem aí as linhas por onde os dados vão trafegar, né? E cada caixinha, cada quarteirão, cada bloquinho desse é exatamente um circuito integrado que tem alguma função aí dentro desse processador, certo? Então, software, gente, é essa parte mais virtual, que a gente não consegue propriamente interagir, tá certo? Então, quando a gente reclama, né, ou o nosso programa está lento, ou que o sistema operacional, o computador está travando, normalmente a gente está reclamando do software, tá? Eita, esse software está lento, digamos assim, né? Então, o software nada mais é do que essa parte, digamos, que é virtual, que é digital, que a gente não consegue pegar, palpar propriamente dito, tá? Eu não consigo, por exemplo, gente, pegar num programa propriamente dito, tá? E aí existem algumas confusões, né? Porque existem alguns dispositivos que as informações que estão ali dentro deles são softwares, por exemplo, um CD, um DVD com um filme, né? O conteúdo dele, ele é software, tá? Mas o aparelho em si, digamos assim, né? A mídia em si, o DVD ele é um hardware, tá? Porque a gente consegue pegar, né? Mas a gente não consegue pegar no conteúdo que está armazenado ali dentro dele, certo?
Então, eu trouxe aqui um exemplo de um programa. É um programa bem simples para fazer, simplesmente exibir uma mensagem na tela. Veja aí ele se ambientando com o que é que a gente vai trabalhar. E a gente tem essa ideia que o software seria, né? Como eu já havia adiantado antes, o que a gente xinga. Então, o hardware é o que a gente bate, né? O que a gente interage. E o software seria ali o que a gente normalmente reclama, tá certo? Então, na grande maioria das vezes, quando a gente reclama de algum problema de lentidão, esse problema de lentidão ele pode ser causado, claro, pelo hardware, né, se o seu hardware estiver muito lento, mas a grande maioria das vezes é por um problema mesmo de programação. Tá? É um programa de computador que não está se comportando como deveria e ele acaba consumindo muitos recursos de hardware do nosso dispositivo computacional. Outro conceito muito importante da gente entender é o de bits e bytes. Então, para quem não sabe, gente, um bit é a menor unidade de informação que um computador consegue trabalhar. E normalmente um bit ele tem esse valor 0 ou 1, ligado ou desligado, verdadeiro ou falso, tá? Então, para quem não sabe, gente, tudo que o computador consegue entender é esses bits, tá certo? Então, basicamente, o que seria esse ligado e desligado, né? No nosso computador, todo dispositivo ele precisa estar alimentado a uma fonte de alimentação, né? Então, até o nosso celular, ele precisa ter energia elétrica para poder funcionar. Essa energia elétrica ela fica armazenada ali na bateria, certo? Mas essa energia elétrica, ela vai sendo, digamos, transportado até o processador e o processador tem um componente lá chamado de clock, que é exatamente que fica gerando essas oscilações de ligado e desligado, né? E aí o computador ele vai entendendo, dependendo dessas oscilações, né, o que é para ele realizar. Então, o que a gente faz, na grande maioria das vezes, é exatamente, olha, liga esse circuito, desliga aquele outro, liga esse aqui, desliga aquilo, liga esse outro circuito, desliga esse e esse, tá? E aí o fluxo de energia vai percorrendo aí os circuitos elétricos e realizando atividades que foram designados. Isso eu estou falando bem no nível, bem baixo nível, tá, gente? A gente não precisa entender nem dominar exatamente como isso de fato acontece, mas é importante a gente entender que tudo que o computador faz é trabalhar com bits, tá? Então, por exemplo, para o meu celular, ele não sabe o que é uma foto propriamente dito, qual é a diferença de uma foto para um áudio. Para ele, tudo são bits que são armazenados ali que a gente está pedindo para ele exibir e para ele reproduzir essas informações, mas ele não entende muito, para ele não interessa muito. O processador ele não sabe bem o que é que a gente está realizando, tá? O que ele, olha, estão mandando eu fazer isso daqui, eu executo e pronto. E um conjunto de 8 bits forma um byte, tá? Então é muito comum também, quando a gente está falando em termos de armazenamento, a gente utilizar o termo bytes, né? Kilobytes, megabytes, gigabytes, terabytes, tá? Já quando a gente está falando de velocidade de transferência, a gente fala em bits, tá? Então, a minha internet é de 100 megabits por segundo, né? Então, eu consigo enviar até 100 megabits por segundo nesse canal de comunicação, tá? E o que seriam os dados? Os dados, gente, eles podem ser de diversos tipos, tá? Então, basicamente, o dado é a unidade básica que um processador, que um dispositivo computacional trabalha. Então, ele recebe dados como entrada, processa esses dados e gera dados também de saída, tá? Esses dados de saída podem ser também gerados informação, conhecimento, mas isso fica um assunto para outra aula. Vamos simplificar. Então, eu pego os dados de entrada, realizo uma série de processamento dele, cálculos, fórmulas, enfim, e gero dados de saída. E aí esses dados, inicialmente, eles podem ser numéricos, certo? Então, por exemplo, eles podem representar números inteiros, como, por exemplo, o número 10, que seria um número inteiro, né? Se lembra lá da matemática que os primeiros números são os números naturais, né? Que são os zeros e os números positivos. Depois vem os números inteiros, que são zeros, números positivos, mais os números negativos, mas sem fração, tá? Então, essa é a representação básica do que um computador consegue trabalhar. Ele junta vários bits, esses vários bits são convertidos, né, em bytes, e esses bytes normalmente representam números inteiros. Todas as outras representações, gente, são variações desses números inteiros, tá certo?
Eles também podem, né, esses dados numéricos também podem ser do tipo ponto flutuante, porque a gente vai ter uma vírgula ali, uma casa decimal que vai meio que flutuar, tá? Como, por exemplo, eu trouxe aqui o número π, representado, né, pelo número 3,141597 e aí vai, certo? Então, mesmo esses números de ponto flutuante, internamente eles são representados como números inteiros, tá? Então, basicamente, o que o nosso computador, que todo dispositivo computacional sabe fazer, gente, é trabalhar com números inteiros, tá certo? Eles podem ser também textuais, ou seja, caracteres, representar letras, símbolos, né? Cedilha, tio, acento, A, né? B, C, enfim, né? Todos os caracteres do nosso alfabeto e de vários outros alfabetos, tá? Para ilustrar isso, eu trouxe para vocês aqui o que é chamado de tabela ASCII, ou ASCII Table, tá? Então, essa tabela, o que ela faz é exatamente, ela atribui algum valor decimal, algum valor inteiro, tá? Para um símbolo, um desenho qualquer, tá certo? Então, por exemplo, o A maiúsculo, o caractere A maiúsculo, ele é representado pelo número inteiro 65. Então, internamente no computador, lá no meu processador, a informação que vai chegar para ele é o 65 em bits, tá certo? Na representação binária que a gente vai ver nas aulas posteriores, tá certo? O A minúsculo, por exemplo, é uma outra letra, tá? É um outro símbolo, tá? Que é representado pelo número 97. E assim vai, gente. Basicamente todas as teclas do meu teclado, elas são mapeadas para algum número, certo? Por exemplo, aqui eu tenho a tecla ESC, ela é representada pelo número inteiro 27, tá? A tecla de espaço em branco, até o espaço em branco ele é um caractere representado pelo número inteiro 32. O Enter é representado pela tecla de número 13, tá certo? Então, como eu disse, todas as outras representações de dados, na verdade, são números inteiros. Data e hora. Tá? Então, é muito comum o computador estar processando essas informações de data e hora o tempo todo. Tá? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, né, de datas e horas, lembrando que existem diversos formatos. O nosso formato aqui do Brasil é dia, barra, que a própria barra ela é um caractere, né? Então, eu posso juntar essas representações inteiras com as representações de caractere para gerar outras coisas, né? Então, por exemplo, o dia, né, ele é uma representação inteira, dia 1, dia 2, dia 3, né, de cada mês. O mês também é uma representação inteira, ou pode ser uma representação textual, né, janeiro, ou 01, que seria, né, o mês de janeiro. O ano também é uma representação numérica, certo? E eu tenho as horas e os minutos também aí, usando representação numérica, mas eu tenho aqui uma representação textual, que seria o símbolo de 2 pontos, tá? E aqui eu tenho um formato de data e hora completo. Posso pegar só a data, posso pegar só a hora, né? Isso é indiferente para a gente nesse momento. Mas, como eu disse para vocês, né? Todas essas outras representações, elas acabam virando, na verdade, números inteiros, né? E a gente tem o que é chamado aqui de Unix Time, que é, na verdade, a quantidade de segundos que passaram desde 1970, que foi quando a computação começou a se popularizar e começou a ficar em alta, tá? Então, se eu abrir aqui o meu navegador, eu tenho aqui exatamente que Unix Time a gente tem agora, tá? Então, às 13 horas e 37 minutos da quarta-feira de 9 de junho de 2021, tá? Ela é, na verdade, esse númerozão aqui, tá? Que seria, deixa eu ver, 16 bilhões, 232 milhões, 636 mil, 12, 13, 14 segundos que passaram desde 1º de janeiro de 1970. Então, gente, as imagens e os sons e a combinação deles, os vídeos, também são representados como números inteiros, tá certo? Então, aqui eu tenho um exemplo, por exemplo, do que seria, digamos, os números inteiros de uma imagem. Eles estão em outro formato, mas eu tenho aqui exatamente, isso é um número, isso também é um outro número, está numa representação hexadecimal, uma forma diferente da gente representar os números, mas que também representa números inteiros, né? Eu tenho aqui,
Basicamente, tudo isso aqui seriam números, são pedaços de bits, pedaços de bytes que são agrupados e que representam alguma espécie de números, tá certo? E aqui eu tenho uma representação de caractere do conteúdo dessa imagem. Não faz muito sentido a gente ver uma imagem assim, tá? Essa imagem ela tem muito mais informação, mas basicamente é isso, tá? Falando um pouquinho sobre editores de código. O que são editores de código? Vai ser a plataforma, um outro programa que a gente vai utilizar para desenvolver os nossos algoritmos, os nossos próprios programas, tá? Então, para mim programar, eu acabo utilizando também um programa que me ajuda, que me auxilia nesse sentido. Tá? E o programa que a gente vai utilizar para nos ajudar é o Visual Studio Code e o Sendit, que eu vou falar mais na frente nas aulas posteriores. Quero trazer para vocês que a gente vai utilizar um programa para ajudar a gente a desenvolver programas. Sistema operacional. O que seria o sistema operacional? O sistema operacional, gente, nada mais é do que um programa também, mas que faz a comunicação entre os programas de usuário, ou seja, os programas que a gente acaba interagindo mais, e o hardware propriamente dito, né? Se a gente não tivesse essa camada do sistema operacional, todos os programas eles teriam que entender, que conhecer todos os tipos de processador, todos os tipos de memória, todos os tipos de HD, ou seja, todos os tipos de hardware disponível que existem na atualidade, né? E isso seria impossível da gente conseguir dominar tudo isso, tá? Então, o sistema operacional é quem é responsável de prover uma série de funcionalidades básicas que esses programas possam utilizar e ele meio que faz a tradução de como isso vai de fato ser executado no nosso hardware propriamente dito, tá? Então, existem, por exemplo, diversos tipos de processador, né? A gente tem duas empresas bem grandes que trabalham com processador, a Intel e a AMD. Mas se vocês forem pegar, cada uma dessas empresas elas possuem vários modelos de processadores que possuem comportamentos completamente diferentes. Muitas vezes eles têm algumas características comuns, mas eles possuem recursos que são exclusivos de determinadas plataformas. Por exemplo, o Intel i7 ele tem muito mais recurso computacional que o Intel, por exemplo, i3. Então, se eu quero que o meu programa ele extraia o máximo dos recursos de um Intel i7, o sistema operacional é quem vai fazer, quem vai ser responsável por realizar o melhor uso desses recursos. E a gente precisa entender, então, que o sistema operacional ele também tem a entrada. Normalmente, a entrada padrão do sistema operacional ela vai ser o teclado. Tá? Inicialmente, os computadores eles não tinham interface gráfica e eles não tinham nem mouse, nem teclado. Tá? Mas o teclado ele começou logo ali, junto com a evolução das próprias máquinas de escrever, eles acabaram se tornando o principal meio que a gente fornecia informação para os computadores, né? Antes dos teclados, a gente tinha que passar essa entrada em cartões perfurados, que era a forma como o computador entendia quais eram as operações que precisavam ser feitas, né? E isso era muito problemático, porque o cartão ele tinha um tamanho fixo, né? Então você tinha que ficar botando cartão e trocando cartão e botando vários cartões para um programa poder, digamos, ser executado. A partir do momento que o teclado foi inventado, né? Então se tornou o principal meio de entrada, tá? E depois a computação foi evoluindo, veio a interface gráfica e o mouse, depois vieram as telas de toque, que não deixam de ser também dispositivos de entrada. Saída, tá? Então, assim como ele tem uma entrada, ele tem também uma saída padrão. Normalmente a saída padrão do sistema operacional chamada de console, tá? Ou se quiserem também de terminal. É lá onde o sistema operacional vai exibir todas as informações de saída, tá? Hoje a gente acaba não trabalhando muito com esse console porque a gente está muito acostumado com as interfaces gráficas, né? Então, normalmente, quando a gente aperta um botão ou vem uma outra janela informando alguma mensagem se a operação foi concluída ou se deu algum erro, tá? Mas antigamente, se lembrem, né? Como eu disse, não existia interface gráfica, né? Então, a forma como a gente interagia com os computadores era tudo via texto, tá? Então, a gente tem até o termo de Text User Interface, né? Ou interface de usuário textual. Tá? Então, a saída padrão normalmente é o console, que vocês vão entender isso nas aulas futuras. O sistema operacional também, ele sempre trabalha a gente com essa ideia de processo.
Processo, de uma maneira bem simples, é um programa em execução. Então, meu sistema operacional ele pode ter vários programas, mas esses programas não necessariamente eles têm que estar em execução. Quando eu dou 2 cliques em um programa, ou quando eu estou no meu celular e clico em um ícone de um programa, esse programa ele vai virar um processo, ou seja, um programa que vai estar em execução. Tá? E o sistema operacional ele provê diversos mecanismos para que esses processos se comuniquem e troquem informações. Então, o terminal, conforme eu já havia adiantado, era o principal meio que a gente tinha de interagir com o computador. Tá? Então, a gente tinha o terminal, quem era responsável de pegar os dados de entrada que o usuário estava fornecendo, os dados que vinham do teclado, passar essas informações para o sistema operacional. O sistema operacional, por exemplo, executar algum programa, ou seja, criar algum processo, fazer todo o processamento que aquele processo deveria realizar, pegar essa saída e colocar no terminal e o terminal exibir essas informações para os usuários. Então, o que seria um algoritmo? Qual é a ideia de algoritmo, gente? Algoritmo nada mais é do que o conjunto de ações que a gente vai realizar, que a gente vai executar para atingir algum objetivo. Um algoritmo ele não necessariamente tem que ter a ver com dispositivos computacionais, tá? Então, por exemplo, se vocês querem se deslocar, por exemplo, da casa de vocês para o IFP, existem diversas rotas, diversos caminhos que vocês podem tomar. Aí vocês meio que bolam ali algum algoritmo de como vocês vão fazer para realizar essa ação. Vocês podem, olha, eu vou caminhando até a parada de ônibus, lá na parada de ônibus eu fico esperando o ônibus passar, quando o ônibus passar eu entro no ônibus, depois eu espero o ônibus me levar até o IFP, chego no IFP, eu desço do ônibus, por exemplo, e aí eu atingi, né, o meu objetivo. Então, nada mais é do que essa sequência de etapas que a gente tem que realizar para atingir algum objetivo. Quando a gente traz para a parte de computação, quais são as etapas que eu tenho que realizar para que o meu programa ele resolva algum problema. Eu costumo até dizer, né, que nós que somos programadores, nós na verdade somos resolvedores de problemas, tá? E não é só isso, não é só a gente, né, que tem essa atribuição. Basicamente todo trabalhador, todo estudante, eles estão ali resolvendo problemas, tá? Mas como é que a gente resolve problemas computacionais utilizando os conceitos de algoritmo. Linguagem de programação. Se lembre que os algoritmos são sequência de comandos que a gente tem que realizar. Esses comandos eles podem ser alto nível, tá? Eu vou fazer a leitura da entrada dos dados, faço um processamento e gero uma saída, tá? Eu estou falando isso de uma maneira bem alto nível, não é a forma como o computador entende, né? Quem faz essa ligação, digamos, dessa linguagem de alto nível com o que o computador entende são as linguagens de programação. E como o nome está dizendo, uma linguagem, é como se fosse um idioma. E quando a gente está se comunicando aqui, a gente está utilizando o português. Vocês conseguem me entender porque vocês sabem português. Mas, por exemplo, uma pessoa que nunca teve contato com português e estiver assistindo a minha aula, para ela aquilo é completamente indiferente. As palavras não têm um valor semântico, não têm um significado para ela, tá? Então, as linguagens de programação é quem vão fazer essa ponte entre o algoritmo que a gente quer que seja executado e o que o computador vai, de fato, fazer. Então, existem linguagens de programação que são chamadas de baixo nível, tá? Que estão ali muito relacionadas com o que o hardware vai propriamente fazer. Então, essas linguagens, normalmente, elas acabam tendo uma performance melhor, porque elas acabam... você, para programar nelas, vocês têm que conhecer um pouquinho mais dos recursos de hardware disponíveis naquela máquina. Tem que entender um pouquinho da memória, gerenciamento de memória, e etc. E existem as linguagens que são de alto nível, tá? Ou seja, são linguagens que são mais fáceis, que se distanciam um pouco da camada de hardware e você consegue programar de uma maneira mais simples, mas elas acabam muitas vezes não extraindo o máximo de hardware que a nossa máquina possui. Mas, gente, tudo isso na computação é perfeitamente normal e a gente está sempre nessa briga, se a gente quer muita performance ou se a gente quer facilidade, tá? Então, por exemplo, o próprio sistema operacional, que é uma camada intermediária, ele não deixa de ser um certo, digamos assim, gargalo ou, de certa maneira, um desperdício de recurso computacional.
Só que se ele não existisse, nós, enquanto programadores, nós, enquanto usuários, teríamos muito trabalho para lidar com o computador. Então, a gente está sempre pesando essa questão de o que é que a gente quer? Performance ou a gente quer facilidade de uso, tá certo? Compilador. O compilador é o grande responsável por pegar essa linguagem computacional, que seria um híbrido entre o que a gente entende e o que o computador entende, e de fato fazer a conversão para um programa executável, um binário, que realmente é o que o meu computador entende. Como eu posso ter também um interpretador, certo? O interpretador é como se ele pegasse pedaços do meu código e ele vai interpretando esses pedaços devagarzinho, tá? Em teoria, os compiladores, eu tenho o meu código-fonte do meu programa, eu realizo esse processo de compilação apenas uma vez, eu já tenho esse executável e eu posso executar ele quantas vezes eu quiser. Tá? Já o interpretador não. Toda vez que eu chamar o meu interpretador e passar o meu programa, ele vai ler, digamos, linha a linha e vai interpretando e traduzindo isso em comandos que o meu computador realmente entende. Tá? Então, é como se o interpretador ele fosse mais lento do que o compilador. Mas, se eu tenho, por exemplo, um programa muito grande, o compilador ele pode demorar muito nesse processo de compilação, tá? Já o interpretador não. Ele vai executando ali à medida que ele vai lendo o meu programa, ou seja, como se ele só executasse o meu código à medida que houvesse necessidade. E já o compilador não. De antemão, ele já tem que gerar todo o binário, certo? Hoje, a maioria das linguagens de programação, elas têm um meio que híbrido. Ela acaba utilizando, tem uma etapa de compilação para fazer uma série de otimizações e depois tem uma etapa de interpretação para meio que ser essa ideia de híbrido, mais uma vez, balanceando entre uso de recurso computacional e facilidade. Algumas curiosidades que eu quero trazer aqui para vocês na aula de hoje. Essa é a Ada Lovelace, conhecida como a primeira mulher e primeiro programador e programadora do mundo, tá? Então, a primeira pessoa a programar, a imaginar essa ideia de algoritmos foi uma mulher, tá? Ela não chegou a, de fato, desenvolver o programa, mas não por conta dela, porque digamos, o homem que estava envolvido, né, com isso, que era o Charles Babbage, ele tinha prometido para ela que iria criar uma máquina, um hardware, exatamente para que qualquer programa pudesse ser executado. E ela imaginou essa ideia do que seria um programa, do que seriam os primeiros algoritmos, e ela desenvolveu, digamos assim, essa primeira forma de se comunicar com as máquinas. Tá? Acabou que ela criou toda essa parte, digamos, teórica, mas o Charles Babbage nunca conseguiu terminar o hardware, né? Então ela não conseguiu ver o programa dela sendo rodado, vamos colocar assim, tá? Ela tem várias coisas interessantes, né? Ela é filha de um poeta muito famoso da literatura, que é o Lord Byron, tá? Então, quando vocês estiverem estudando literatura, vocês provavelmente vão entender esse nome, vocês vão poder fazer esse link, que ele é pai da Ada Lovelace, que era, digamos, uma matemática muito boa na época dela, e por isso ela foi convidada pelo Charles Babbage para desenvolver esses conceitos de algoritmo. Existe também uma linguagem de programação em homenagem a ela, chamada de Ada, que é também até hoje muito utilizada. Uma outra figura muito importante que eu quero trazer para vocês é desse cara aí, Alan Turing, também considerado como o pai da computação. Tá? Então, se a Ada foi, digamos, a mãe dos algoritmos, o Alan Turing ele foi responsável por desenvolver várias teorias, várias bases que até hoje a gente utiliza na computação, junto com outras pessoas, como John von Neumann. Ambos eram matemáticos, né? Então, a computação é como se fosse uma aplicação da matemática, então, muito da base ali ela veio da matemática. E eu trouxe essas duas pessoas em especial, gente, porque a Ada é mulher. Hoje, na computação, a gente tem muita dificuldade. Infelizmente, muitas vezes as meninas acabam não se interessando muito para a área. É uma área fantástica para vocês, mulheres, porque cada vez mais as empresas estão entendendo a necessidade de ter times e equipes diversas, tá certo? E o Alan Turing, ele era homossexual e, na época, ele foi condenado a ter que fazer castração química, porque era como se fosse meio que uma doença mental, era considerado realmente uma doença você ser homossexual na época dele, né? E ele acabou, gente, não aguentou essa pressão e acabou se suicidando.
e mesmo com pouco tempo de vida, digamos assim, acho que ele não chegou a viver nem até os 40 anos, mas ele criou e ele documentou muita coisa que até hoje nós utilizamos, tá? Todo esse conceito que a gente vem de inteligência artificial foi desenvolvido inicialmente por ele e várias outras ideias, tá? Então, acredito que isso mostra para a gente a importância da gente ter equipes diversas, o quanto é importante ter essa pluralidade de orientação sexual e etc. dentro da área da informática. Se alguém tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão, deixem aqui nos comentários do YouTube, ou lá pelo Classroom, ou pelo meu WhatsApp. Bom, galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e um beijinho no coraçãozinho de vocês. Valeu!